Boa noite a todos. Estamos aqui, então, gravando mais uma aula assíncrona de estruturas 1, falando a respeito ainda das nossas reações de apoio, e hoje eu quero mostrar para vocês um pouco sobre as cargas inclinadas, como que a gente vai trabalhar. Então, a gente viu o quê? As cargas pontuais, depois as cargas distribuídas, e agora, por último, a gente vai ver as cargas inclinadas, que são, sim, na construção, cargas, vamos dizer assim, um tanto quanto corriqueiras, tá? Cargas inclinadas. A gente vai ver como que a gente vai fazer esse cálculo das reações para poder ter as duas reações, o nosso apoio A e apoio B. Lembrando que esses apoios são, na verdade, simulações, símbolos de pilares, e todas as nossas barras são as vigas, certo? Então, é isso que a gente vai calcular hoje. Então, eu vou mostrar aqui um passo a passo, vamos fazer um exercício bem completo aí, e com isso vocês teriam, sim, todo o conhecimento, ou tudo que vocês precisariam para fazer a nossa terceira lista, que é justamente sobre reações de apoio, certo? Então, esse é o último conteúdo aí que está faltando. Então, vamos lá para o nosso CAD. Então, a gente tem aqui, tá? Essa viga, onde tem uma carga pontual de 10 kN e uma carga inclinada aqui de 7 kN, que está incidindo a um ângulo de 50 graus. Tá aqui a nossa viga, tudo certinho. Ok. O que a gente tem que fazer aqui? A primeira coisa seria decompor essa nossa carga. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai decompor ela em duas resultantes, tá? Que seria uma vertical e uma horizontal. E aí a gente consegue fazer o cálculo da nossa reação de apoio. Então, lembrando um pouco aqui da trigonometria, tá? O que a gente vai ter? Então, a nossa carga chegando, ângulo de 50 graus. E aqui a gente tem aquela nossa fórmula matemática, lá da trigonometria ainda, onde eu teria o quê? Bom, qual resultante eu quero achar? Esse é o primeiro ponto. Então, por exemplo, eu vou decompor ela aqui no eixo Y, tá? Vou fazer aqui até uma setinha, e vou fazer uma cor aqui e tudo. Vou fazer aqui meio na mão mesmo, que é só para representar, certo? Então, por exemplo, eu quero achar essa resultante aqui, vou marcar até de vermelho, que vai ser, deixa eu até fazer uma cópia aqui. Então, essa minha resultante vai ser a nossa, vamos colocar um nome aqui do quê? De resultante Y, pode ser? Nossa RY, por exemplo. Então, essa é a nossa RY, tá? Então, ela está aí, né, no eixo Y, e vai ser essa resultante vermelha. E como que eu vou achar essa nossa RY? Bom, aí sempre fica aquela dúvida, professor, é o seno, é o cosseno, é isso, é aquilo? Vamos lembrar da regrinha. O que é o nosso RY? O nosso RY está representando o nosso cateto oposto, certo? Ele é o cateto oposto. Os nossos 7 kN aqui representam o quê? Representa a nossa hipotenusa, tá? Então, essa força de 7 kN é a nossa hipotenusa. E eu tenho um ângulo. Então, se eu tenho esse ângulo, tá? Com cateto oposto e hipotenusa, é só você ver a formulinha, é a nossa fórmula do seno, tá? Então, calculando o seno de 50 graus, a gente consegue achar a nossa resultante. Né? Vou escrever aqui também a nossa fórmula. Vou pegar uma aqui para a gente só fazer uma cópia. Então, só lembrando. Então, como que eu calcularia, né? Então, o nosso seno do nosso ângulo, tá? Que eu vou colocar aqui como seno, eu vou colocar aqui de 50 graus. Então, o nosso seno de 50 graus vai ser o quê? Ele vai ser o nosso cateto oposto, que no nosso caso aqui é o RY, dividido pela nossa hipotenusa, que é 7 kN. Tá? Desse jeito aqui. Então, aí, o seno de 50 vai ser um número. Vamos ver quanto que vai ser. Seno de 50. Seno de 50 é 0,766. Vou fazer com 3 casas, tá? Então, isso aqui vai ser igual ao meu RY dividido por 7. Então, só tem que fazer o quê? Pegar esse 7 e passar para lá multiplicando. Então, o nosso RY vai ser 0,766 vezes 7.
5,36 quilonewtons. Pronto. Então, essa nossa resultante de 7 quilonewtons, ela pode ser decomposta em uma resultante em Y de 5,36, tá? E aí fica fácil, né? Da mesma forma, ou analogamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o nosso cosseno de 50, e por que vai ser o cosseno? Bom, vamos lá, vamos até representar aqui. Eu achei essa, né, no eixo Y. Agora eu preciso achar, aliás, no eixo Y. Agora eu preciso achar outra no eixo X. Aonde que vai estar essa resultante? Vai estar aqui, ó. Pintar ela aqui até de azul, por exemplo. Vou até apagar aqui esse pontilhado, tá? Então eu vou ter essa resultante, que vai estar exatamente aqui. Vamos fazer aqui até uma setinha. Ó, ela está chegando lá, tá? Então, essa é a resultante que eu estou calculando agora, certo? Essa parte de baixo aqui desse triângulo. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter o cosseno. Claro, se eu já sei que um é seno, o outro vai ser o cosseno, sempre. Mas, ó, ele é um cateto adjacente ao ângulo, ele está junto com o ângulo. Então, cateto adjacente e hipotenusa, eu vou ter o meu cosseno, tá? Então, o cosseno de 50 graus vai ser o quê? O meu cateto adjacente, que agora eu vou chamar ele de RY, por exemplo, tá? Desculpa, meu RX. Então, eu vou ter aqui o meu RX, que é em relação ao eixo X. Então, o meu cosseno de 50 vai ser RX dividido pela hipotenusa, tá? Cateto adjacente pela hipotenusa. Então, eu vou ter que o meu cosseno de 50 vale 0,64, igual ao RX dividido por 7. Então, mesma coisa, só fazer aqui o RX, que vai ser 0,64 vezes 7, que vai dar 4,48, tá? Vou dar uma conferida aqui, ver se está certo. Cosseno de 50 vezes 7. 4,49. Cosseno de 50,64 vezes 7. 4,48. Então, ok. Então, a gente decompôs, tá? A nossa carga aqui de 7 kN em Rx e Ry. Quanto elas valem? Elas valem 5,36 em Ry e meu Rx 4,48. Então, agora, é meio que eu tenho que sumir, vamos dizer assim, com essa minha carga de 7 e vou ter um Rx e um Ry, tá? Simples assim. Eu achei essas duas resultantes, tá? Ah, só outra coisa também, né? Questão do sinal. Por que eu pus o Rx para baixo? Porque a minha seta está apontando para baixo. Por que eu pus o Rx para a direita? Porque a minha seta, que é a minha força aqui de 7, está para a direita. Por isso que as minhas duas resultantes, tá? Opa, tá? Ficaram para baixo e para a direita, ok? Então é isso aqui que virou as minhas cargas, minhas resultantes. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos, como a gente fez lá com a carga distribuída, vamos pegar aqui a nossa viga e vamos transformar o nosso set em Rx e Ry, tá? Então, eu vou até pegar aqui, que eu vou ter uma carga apontando para baixo, aonde? Exatamente onde essa minha carga apontava, tá? Então, eu vou apagar ela aqui. E eu vou ter a minha Ry, que vale, vou até deixar anotado aqui, 5,36 quilonewtons. Aqui é minha Ry, tá? Quem tem toque tem que deixar assim bem certinho, né? Pronto. Foi errado de novo. Eu deixei mesmo. Assim. E aí eu vou colocar minha carga Rx, tá? Então, a minha carga Rx vai ser posicionada também aonde chegava a minha carga de 7. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, que tá me dando até uma gastura aqui.
Então, eu quero que a ponta pegue na ponta. E aí, eu quero que tudo isso chegue onde era a carga. Pronto, agora ficou bom, tá? Então, o RX ficou aqui meio que sobreposto, tá vendo? Sobreposto aqui na barra. E quanto vale meu RX? Meu RX vale 4,48 quilonewtons. Quanto que aconteceu aqui? 4,48 quilonewtons. E que é isso, Cristo? RX, meu Deus. Tomando surra do CAD. Vou pegar daqui. Então, RX 4,48. Pronto, tá? Então, agora eu tenho a minha carga lá de 7 kilonewtons distribuída em duas resultantes, tá? E daqui para frente, mesma coisa. Vamos calcular, fazer o momento, reações, do mesmo jeitinho que a gente fazia tudo, tá? Nos exercícios até da lista, claro que vai ter cargas pontuais, com cargas distribuídas, com cargas inclinadas. É só ir decompondo uma por uma, tá? Decompõe o que for de inclinada, depois concentra as cargas distribuídas e assim, só fazendo as contas. Essa aqui a gente vai fazer junto, certo? Então, eu só vou pegar aqui uma cópia aqui para a gente já ter. Sair de algum lugar, ter alguma base, tá? Ok. Então, vamos lá. Vamos começar aqui da primeira, que teoricamente era mais simples, tá? Que é a nossa somatória de cargas horizontais tem que ser igual a zero. Tá? Ok. Deixa eu só pegar aqui essas setas, né? Que é bem importante. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar o nosso H. Já levar tudo para lá, que é tudo que a gente precisa, que é sempre a mesma coisa. Só essas aqui que estão mais locadas, porque a nossa viga ela é um pouco maior nesse exemplo. Ok, tá? Então, a gente colocou aqui o nosso RA apontando para cima, o nosso RB apontando para cima e o nosso HB apontando para a esquerda. Ok? Então, o que a gente tinha? Somatório de cargas horizontais é igual a zero. E a gente nunca tinha nenhuma uma força horizontal. Mas agora a gente tem. A gente tem o RX. Então, a gente tem um valor para esse RX. Então, o que a gente vai ter? Que o HB mais o RX tem que ser igual a zero. Tá? Então, a gente agora tem uma condição horizontal que a gente precisa atender. Que é mais. Tá? Então, HB mais o RX tem que ser igual a zero. Ok. Isso quer dizer que o meu HB mais 4,48 tem que ser igual a zero. Certo? Então, o meu HB, nesse caso aqui, ele tem um valor, que é quanto? Menos 4,48 quilonewtons. Mas só assim, professor, mas até agora a gente nunca teve uma carga negativa. E vai continuar não tendo. Todas as cargas são positivas. O que quer dizer esse HB? Quer dizer o seguinte, quer dizer que o meu HB, ele está com um sinal, ele só está com um sinal, de certa forma, invertido. A reação que está, né, direcionada. Por quê? Porque a gente não convencionou aqui o sinal das forças horizontais. Lembra que aqui a gente colocou, ó, que nas nossas reações para cima é positivo, para baixo seria negativo? Então, aqui é a mesma coisa, a gente tem que ter uma convenção para o horizontal também. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar assim, ó, que forças horizontais, elas serão positivas quando tiverem para a direita, tá? Então, a nossa convenção. Então, essa nossa equação muda. Por quê? Ó, por exemplo, veja aqui. O nosso HB, ele não é HB. O HB está para a esquerda.
Então, ele está fora da convenção, tá? Vamos fazer o seguinte, para não dar muita zica aqui, vamos fazer o contrário isso aqui, que senão vocês vão achar que tem que mudar tudo. Vamos fazer assim, ó. Se for para a esquerda, é positivo. Pode ser? Acho que vai ficar bom assim, né? Vai. Então, desse jeito vai ficar melhor. Então, tudo que for para a esquerda é positivo. Não importa, tá? Porque só vai dar o sinal contrário. Então, por exemplo, se for assim, o meu HB está para onde? Está para a esquerda. Positivo, beleza. Só que o meu RX está para a direita. Então, aqui na minha conta, meu RX vai ser o quê? Meu RX é negativo. Tá? Então, é menos RX, por causa da convenção. E se for assim, a hora que eu fizer toda a conta aqui, o meu HB vai dar positivo, porque ele vai mudar de sinal. O que é lógico, quer dizer o quê? Se ele for positivo, segundo a minha convenção, ele tem que estar para a esquerda. E ele está para a esquerda no meu desenho. E ele tem que estar. Porque se o RX está para a direita, ele tem que ter uma reação que zere, que anule. Então, uma vai acabar com a outra. Tá? Vai anular a outra, no caso. Então, eu tenho um HB, uma reação horizontal, positiva, de 4,48. Tá? Se ela desse negativa, quer dizer o quê? Que a minha reação está errada, é para o outro lado. Só isso. Tá? Aí não vai acontecer dentro dessa convenção. Ok? Beleza. Próximo, vamos fazer aqui as nossas forças verticais, que tem que ser igual a zero. O que eu tenho vertical aqui? Vamos bem no comecinho aqui. Então, aqui no começo, eu tenho RA apontando para cima, reação em A. Para cima, positivo, mais RA. Eu tenho minha carga de 10 para baixo, então, menos 10. Tá? Então, são as duas cargas aqui no meu apoio A. Continuo olhando, tem o quê? Tem o meu RY, que aqui eu já vou pôr direto. RY apontando para baixo. Apontou para baixo, negativo, segundo a convenção. Menos 5,36. Vou indo para frente, chego aqui no meu RB, apontando para cima, mais RB. E tudo isso tem que ser zero. Mas, cair no meu sistema de duas incógnitas, não dá para calcular por aqui. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o momento. Então, no nosso momento, positivo, nossa, saiu metade da convenção aqui, positivo vai ser para cima. Deixa eu até copiar aqui. Então, o nosso momento, ele é positivo, sentido horário, tá? É isso que diz aqui a nossa convenção. Certo? Ok. Vou travar onde? Vou travar aqui no meu apoio A, tá? Acho mais fácil, vai ficar um pouco mais simples. Se eu travo aqui no meu apoio A, olha o que acontece. O meu RA não dá nenhuma reação de giro, porque está travado ali. O meu 10 também não, porque está travado ali. Então, ele não tem como girar, né, com cargas que tenham no apoio A, que é onde eu travei. Então, não tenho nada. Vou indo para a direita, mesma coisa. Cheguei aqui no meu RY. Meu RY para baixo, sentido horário. Sentido horário, então, é mais RY, que é 5,36, vezes a distância de onde eu travei. No caso, 6 metros. Tá? Então, matei aqui o meu RY. Continuo andando, vou chegar lá no meu RB. Meu RB, sentido negativo, sentido anti-horário. Menos RB, vezes a distância até o RA, que nesse caso aqui dá 10. Tudo isso tem que ser igual a zero. Professor, mas e o HB e o RX? Não, eles estão no sentido da barra, eles não oferecem giro. Eles estão só comprimindo e tracionando a barra, mas não girando ela. Tá bom? Só fazer essa continha aqui. 5,36 vezes 6 vai dar 32,16 menos RB vezes 10. Então, eu vou ter RB vai ser igual a 32,16 dividido por 10. Tá? Só peguei aqui, então. Opa, faltou um igual a zero aqui. Só peguei aqui, então, joguei o meu 32 para lá, ele ficou negativo, dividi aqui pelo 10, o RB era negativo, com negativo, positivo. Então, meu RB vai ser 3,216. Vou deixar bem completinho aqui para não ter dúvida de onde está surgindo ou sumindo o número, tá?
Então, meu RB, 3,16. 3,216. Com o meu RB calculado, só eu fazer aqui o meu RA. Então, eu vou ter que mais RA, menos 10, menos 5,36, mais 3,216, tem que ser igual a zero. Então, meu RA vai ser, vamos lá. Meu RA vai ser menos 10, menos 5,36, mais 3,216. 3,216. Então, meu RA, já trocando o sinal, vai ser 12,144 quilonewtons. Pronto. Aí você olha assim, professor, mas ficou meio estranho, ficou meio pesado, né? Ficou meio forte, será? Vamos fazer a conta. Meu RA deu 12 e meu RB deu só 3. Por quê? Vamos somar todas as cargas verticais primeiro. O que eu tenho aqui de carga para baixo? Carga descendo. Eu tenho 10 mais 5,36. Então, eu tenho 15,36 empurrando para baixo. Quanto que eu tenho empurrando para cima? 12,144 mais 3,216. 15,36. Então, as reações horizontais e verticais se anulam. E por que o RA ficou tão mais carregado? Porque além dessa carga RY que a gente distribuiu para os dois apoios, eu tenho essa de 10 concentrada em cima do RA. Tá? Por isso que ela ficou tão mais pesada. Ok? Por fim, a nossa resposta. Então, a gente vai ter o quê? Que a nossa reação em A é 12,4. A gente tem que a nossa reação em B é 3,216. E dessa vez, é uma reação horizontal no ponto B de 4,48 quilonewtons. Pronto. Só isso, tá? Então, isso aqui, que é justamente o que a gente precisa. Opa! Quer deixar a resposta aparecendo? Não dá? Deixa assim mesmo. É o que a gente precisa aí para fazer o nosso cálculo de cargas inclinadas, tá? Então, é só decompor, lembrar lá do seno, do cosseno e fazer a conta normalmente. Tá bom, pessoas? Então, é isso. Encerra aqui a nossa aula assíncrona, certo? Quem estiver assistindo, acredito que não sei quando vai ser, mas acredito que a gente se vê só ano que vem mesmo, depois das férias. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, tudo de bom e nos vemos aí no 2021. Joia? Obrigado, tá?